ele resolveu fazer um curso de pós em neurociência, tá? Um curso muito polêmico, por sinal, e eu quero falar sobre isso, porque ele se vale dessa autoridade para dizer assim, ó, eu conheço o funcionamento do cérebro humano, eu conheço as patologias da mente humana, eu sei os gatilhos, eu sei como que o cérebro humano funciona, então tudo que eu falo, eu não aceito ninguém me contrariar, porque eu sou cientista. Ele foi num podcast e disse, eu sou mago e eu sou cientista. Coisas todas. E cara, eu sou neurocientista, cara. Eu tô fazendo pós em neurociência. Então, tipo, e eu sou mago, sacou? Coisas todas. E cara, eu sou neurocientista, cara. Eu tô fazendo pós em neurociência. Então, tipo, e eu sou mago, sacou? Tá bom? Eu sou um mago e sou cientista. Então vamos lá. Vamos ver uma coisa aqui. Que é muito bom, porque quando eu digo carteirada, é quando uma pessoa fala assim, olha, eu estudei, eu tenho uma pós-graduação, o que eu falo, eu tenho embasamento. Então eu tenho voz de fala. A minha opinião tem valor porque eu estudei. Só que aqui no Brasil, qualquer pessoa que tenha qualquer faculdade, ela pode ter uma faculdade de administração, né? O Nino tem uma faculdade, acho que de belas artes, alguma coisa assim, ou design gráfico, alguma coisa assim, ligado ao marketing, né? Qualquer profissional, qualquer pessoa que tenha uma graduação, que tenha uma faculdade, ela pode fazer 1 ano de neurociência. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar de 6 meses a 2 anos essa pós-graduação, né? A pós-graduação aqui, se você notar bem, deixa eu puxar aqui para vocês, tem a partir aqui de 18 parcelas de R$ 69,90, tá? Ou então você paga R$ 1.200 à vista no boleto ou no cartão. Conclusão a partir de 6 meses. Você pode ter, se você estudar, você pode concluir em 6 meses. E você pode fazer até a distância, tá bom, gente? Então é um curso de 6 meses, 1 ano, no máximo 2, em algumas instituições. O Nino fez. E como ele fez esse curso, ele se acha na outorga, ele se acha no direito de falar, não, isso não é espiritual, isso é mental. Não, essa goécia não é real, essa goécia é goécia mental. As mudanças que ocorreram na sua vida é uma mudança mental. Você mudou a sua forma de pensar. Isso não é espiritual. Guias espirituais, mentores espirituais, anjos ou espíritos ou daimons ou demons não tiveram nada a ver com isso, tá? Tudo devido a uma pós em neurociência que pode ter durado de 6 meses a 1 ano, pode ter sido feito à distância, e é um curso polêmico aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês, tá ok, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui, quando o Nino diz assim que ele é um mago e é cientista, ele está cometendo de novo o sofismo, tá? O sofismo significa um pensamento, uma retórica que procura induzir ao erro, apresentada como aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios, com a intenção de enganar. Atualmente, um discurso sofista
considerado uma argumentação que supostamente apresenta a verdade, mas sua real intenção reside na ideia do erro. Então presta atenção, pessoal. O sofismo, a pessoa apresenta fundamentos contraditórios. E por que eu digo contraditórios? Ele se apresenta no podcast como um mago. Eu sou um mago e sou cientista. Então vamos ver o que as revistas de ciências dizem, tá bom? Da verdadeira formação do Sr. Nino Denani. Aqui eu tenho assim, ó. Se você é da Universidade Estácio, tá? Se você quer ser cientista, prepare-se para alguns anos de estudo. No total, são necessários 10 anos de dedicação. Você já sabe que primeiro passo é escolher o curso de graduação. Durante os anos de estudo, participar de programas de estágio de iniciação científica. Então, olha, é necessário um total de 10 anos, é um estudo de 10 anos, e se você passar em todas as matérias, aí você pode ser considerado um cientista. Então, 6 meses ou um ano de pós-graduação não te qualifica como um cientista, tá? Que isso fique bem claro. Outra coisa, vamos lá. Tem muito mais coisa aqui. O neurocientista Fabiano de Abreu revela que ela conduz e o que deve ser feito na propaganda. Essa matéria aqui é do site empreendedor.com.br, dizendo que hoje a neurociência e os cursos de pós em neurociência são principalmente dedicados para a área de marketing, de vendas das empresas. Sobre Fabiano de Abreu, ele é jornalista, PhD em neurociências, neuropsicologia e biologia. Também é membro da Federação, Europeia de Neurociência. Vamos ver o que ele diz sobre o que é ser um neurocientista e o que é o curso oferecido no Brasil de pós em neurociência, ok? Vamos lá. O site pergunta a ele: o que é ser um neurocientista? E ele responde: um neurocientista não é quem tem uma pós-graduação em neurociência apenas. Vou repetir, pessoal. Um neurocientista não é quem tem uma pós-graduação em neurociência apenas. Para ser considerado um neurocientista, mediante as exigências internacionais, a pessoa precisa ter uma graduação equivalente. Por exemplo, médico, psicólogo, biólogo, graduações que deem toda a base para o aprofundamento necessário. E não somente isso. Um neurocientista é quem tem artigos científicos aprovados e publicados em revistas científicas válidas. Não apenas estudos comprovados, como também descobertas, experimentos, pesquisas, entre outras exigências e registros. Para ser considerado um neurocientista, precisa estar ativo, exercendo a neurociência, vinculado a uma universidade com a permissão de pesquisas ou a um centro de pesquisas. E a matéria ainda diz assim: o que é esse serviço de propaganda e neurociência? Então, é óbvio, que qualquer pessoa que tenha cursado belas artes, design gráfico, seja o que for, ele vai
se ele tiver a possibilidade de estudar 6 meses, 1 ano ou 2 anos à distância e conseguir essa pós em graduação, que segundo o próprio neurocientista aqui, não torna a pessoa um neurocientista, não torna a pessoa um cientista, ela vai ser direcionada para a área de marketing e propaganda, com a intenção de vender ainda mais os seus produtos. Olha o que diz o Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues. Ele é PhD em neurociência, mestre em psicanálise, doutor e mestre em ciência da saúde, nas áreas da psicologia, neurociência, com formação também em neuropsicologia, licenciatura em biologia e em história, tecnólogo em antropologia, pós-graduado em programação neurolinguística, neuroplasticidade, inteligência artificial, neurociência, enfim. Você viu aqui que o cara não é brincadeira não, né? Inclusive aqui vários cursos nos Estados Unidos, vários cursos fora do país, e possui mais de 100 estudos publicados. Olha o que ele diz aqui. Para o Dr. Fabiano de Abreu, neurocientista, PhD e biólogo, o problema também pode ser percebido na neurociência, já que no Brasil, pessoas de áreas distintas estão se denominando neurocientistas. Em qualquer país do mundo, só é neurocientista quem tem base para neurociência, como médico, biólogo, psicólogo. No Brasil estão fazendo pós-graduação em neurociência pessoas com graduações não equivalentes. Vamos lá, gente, ó, isso aqui é muito importante porque nós vamos ter um caminho para isso, tá? Preste atenção. Esse cara com todo esse know-how, com toda essa experiência, MBA e tudo mais, ele fala assim que no Brasil, olha o que está acontecendo. Pessoas que não trabalham na área da saúde, que não tiveram formação na área de médico, biólogo, psicólogo, etc., estão procurando fazer essa pós em neurociência. Mas em qualquer país do mundo, isso seria proibido. Isso seria proibido. Só pode fazer uma pós em neurociência quem trabalha na área da saúde e quem já possui uma graduação. Por exemplo, um médico, 6 anos o cara estudou, ele vai lá, ele faz uma pós e ok, tá tudo certo. Então ele fala que isso é um problema, porque aqui no Brasil, se você tiver uma faculdade de administração, uma faculdade de matemática, uma faculdade de design gráfico, uma faculdade de engenheiro de programação, uma faculdade de belas artes, como é o caso do Nino, que não tem nada a ver com ciência, ele pode ir lá estudar de 6 meses a 1 ano e fazer à distância um curso de pós-graduação em neurociência, né? Então, só aqui no Brasil. E isso segundo o Dr. Fabiano de Abreu, existe uma certa rejeição do mundo todo acadêmico. Porque isso só no Brasil, porque em qualquer país do mundo jamais poderia se fazer uma pós em neurociência se o cara não fosse médico, biólogo, psicólogo, psiquiatra, algo parecido, tá? Então veja bem, essas carteiradas para tentar justificar
que o que ele fala é infalível e é verdade absoluta, porque ele conhece o cérebro absoluto como ninguém, é um sofisma, é uma falácia. Agora a coisa, quando você acha que não pode piorar, piora mais ainda. Piora mais ainda. O portal hospitalbrasil.com.br disse assim, olha, esta evidência da neurociência está fazendo com que muitas pessoas procurem a pós-graduação, acreditando que é a resposta para o comportamento humano. Também como estratégia de marketing para se intitular neurocientista. Pessoas com formações de licenciatura e bacharelado que na Europa e nos Estados Unidos nem poderiam ter permissão para fazer neurociência e que no Brasil é possível, entre aspas, ponto. A legislação brasileira ainda não está bem definida sobre a profissão de neurocientista, levando em consideração que é uma profissão internacional, as leis internacionais de neurociências só consideram neurocientistas pessoas com formações em biologia, biomedicina, medicina, física, psicologia. Então olha aqui, gente, é como assim, traduzindo em miúdos, uma pessoa que não tem uma licenciatura ou um bacharelado em alguma parte da ciência médica, ela na Europa ou nos Estados Unidos, ela jamais teria permissão em fazer um curso de pós-graduação em neurociência. E o pior, que lá em cima, no começo da reportagem, já diz assim, que muitos utilizam essa pós-graduação como estratégia de marketing para se intitular neurocientista. Então, assim, é uma estratégia de marketing para a pessoa se intitular eu sou neurocientista. Então, se eu falo, você cala a boca e fica quieto. Entendeu? Porque eu sou neurocientista. Só que isso não é reconhecido no meio da comunidade acadêmica. Isso não é. Você vai achar muitos cursos porque as faculdades querem vender. Agora, o que a OMS fala, o que a Organização Mundial da Saúde fala, o que a comunidade científica acredita é que só no Brasil você faz pós em neurociência sem ser médico, biólogo ou algo parecido ligado à saúde. Só no Brasil. Entendeu, gente? Então, assim, ninguém em tão pouco tempo se torna neurocientista. E eu já disse aqui, segundo a própria Estácio, para você falar eu sou cientista é no mínimo 10 anos. Então isso é um sofisma. Isso é um sofisma. Isso não é uma verdade, né? Então nós precisamos olhar isso com muito cuidado, tá? Existe um porém aí, tá? Você vê, a pessoa faz uma faculdade dessa, fala que é cientista, aí ela vai e posta um vídeo lá no TikTok lá, não vou falar o nome da plataforma. E aí, eu vou pôr aqui para vocês, vem um cientista de verdade e envergonha ele, né? Fala que o conhecimento dele, que ele diz ter como cientista, talvez por ter estudado muito pouco tempo, né? É um conhecimento falacioso, mentiroso. Então aqui, e esse cientista aqui é professor, ele vive disso, ele vive da ciência. Então o Nino posta um vídeo
no TikTok lá e dando opiniões sobre ciência, falando o que a ciência ensina. Aí já entra o cientista aqui falando: não, camarada, você está errado, você está ensinando errado, você não está ensinando o correto. Isso já foi ultrapassado, tá bom? Isso já foi ultrapassado. E isso não é verdade, você está mal informado. Então assim, acaba se passando vergonha, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem e eu volto já já. Escuta aí como é que foi a briga de ambos. Estava respondendo agora há pouco um comentário que o rapaz falou sobre a evolução, que a gente não vive a evolução, né? Então não tem como saber se é verdade. E aí esse comentário aqui estava respondendo: na verdade não, ele se adaptou, pois continua sendo vírus. Se ele evoluiu, iria passar de vírus para alguma outra coisa. Pontuação aqui por minha conta. Camarada, não é assim que a evolução funciona. A gente está falando de evolução de seres vivos, a gente não está falando de Transformers, tá ligado? Ademais, a adaptabilidade é parte do processo da evolução. Os seres vivos vão se adaptando geralmente ao meio ambiente, e isso faz com que os mais aptos àquele ambiente criem novas formas de viver ali. Cara, eu acho super bacana quando alguém tenta te falar de ciência em qualquer rede social. Porque hoje está muito difícil. As pessoas não entendem a ciência e parece que elas não tiveram educação básica. Mas para fazer isso, você também tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo, né? E o meu amigo ali, ele respondeu a pergunta, né? Que é uma pergunta muito básica de alguém que parece que não tem ensino médio, mas ele respondeu errado. Ele respondeu usando uma teoria que na evolução não usa mais, que é o lamarquismo. Né, aquela teoria do pescoço da girafa, cara. Alguém lembra disso? Que a girafa era um cavalo que foi esticando o pescoço para comer folhas lá no alto da árvore, por isso ficou com o pescoço longo. Foi isso que ele utilizou para responder o rapaz. Foi lamarquismo. E lamarquismo não se utiliza mais. A gente tem o darwinismo, né, que nem é recente, que bebe um pouco do lamarquismo, mas o darwinismo supera aquilo. É o ambiente que seleciona o indivíduo mais apto. E não o indivíduo que se modifica para se adaptar ao ambiente. Isso está errado, cara. Então, para responder os outros, pelo menos estuda um pouquinho de verdade a ciência. Não fica falando de coisa que a gente não utiliza mais na ciência, né? Não faz muito sentido. Mas também não está descartada a possibilidade do vírus virar alguma outra coisa num futuro muito remoto, tá ligado? Daqui a alguns milhões de anos, se esse vírus continuar, pode ser que ele se transforme num outro tipo de ser vivo. Aí o pior, ele segue mostrando falta de conhecimento, né? O vírus pode se adaptar, né, através da seleção natural. Não, ele é selecionado pelo ambiente. Ou seja, o coronavírus, as variantes que surgiram foram mutações, né? Foram frutos de mutações que ocorreram e foram selecionadas pelo meio, né? Aí ele segue falando que o vírus pode se transformar em alguma outra coisa. Bom, isso é muito complexo, porque o vírus dentro da biologia ele nem é considerado totalmente um organismo vivo. Ele tem evolução sim, porque ele tem material genético, mas daí ele se transformar em outro ser vivo, sendo que ele nem é considerado ser vivo direito, bem complicado, viu? No meu último vídeo eu estava falando de um moço, né, que ele estava falando sobre evolução. E como eu comecei a falar no vídeo ali, eu acho legal quem fala de ciência, na verdade. Eu sou uma pessoa que tem uma formação científica, né? Eu sou biólogo e tenho mestrado na área de genética e evolução. Então, acaba que eu falo disso porque é minha área de conhecimento, né? Eu dou aula disso, né? Então, enfim, eu não sou um produtor de conteúdo de internet, mas às vezes eu estou olhando e vejo algum erro e eu acho que faz sentido a gente falar um pouco sobre e tentar trazer uma contribuição ali. Eu não tenho muito seguidor na internet, nem é meu objetivo, mesmo porque eu não tenho muito tempo para isso, porque, né, eu trabalho no meu emprego ali de professor e tal o dia inteiro, né? Então não sobra muito tempo para esse tipo de coisa. Mas enfim, ele fala ali, né, ele me respondeu com um vídeo, ele fala ali que eu estava falando que ele estava falando merda, mas não é bem isso. E depois ele fala que precisa usar uma linguagem mais simples para atingir o público do TikTok. Eu entendo isso, mas quando a gente usa linguagem simples
E a gente tem que fazer isso o tempo todo, né? Quando a gente está lidando com o público leigo, a gente pode usar exemplos básicos, não tem problema. A questão é que quando a gente usa um conceito que não é mais aceito pela ciência, a gente está passando uma ideia que pode estar errada, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque, por exemplo, quando a gente usa Lamarck para explicar a evolução, a gente pode, por exemplo, pegar um exemplo simples, né, que é a questão das bactérias. Se escuta muito falar que se você toma muito antibiótico, as bactérias vão criar resistência contra aquele antibiótico, e isso não está certo, né? Existe uma explicação correta para isso, que é a seleção de linhagens que são resistentes, que ficaram resistentes por mutação, usando o darwinismo. Então, mesmo usando exemplos simples, a gente pode utilizar, né, o conceito correto, na verdade. Porque não é que Lamarck é mais errado que Darwin é mais correto que Lamarck, não é isso. Lamarck tem contribuição, mas a ideia que a evolução segue hoje, né, ela já é até além de Darwin, né, mas são ideias que são, na verdade, resultantes do que Darwin gerou como conhecimento. Então, a evolução ela é darwinista, ela não é lamarquista. A evolução ela não aceita Lamarck, ela aceita Darwin, né, como base atualmente. Então é só esse cuidado que a gente precisa tomar, tá bom? Entendeu? Agora nós temos um problema mais sério. Um problema mais sério ainda que esse. É o que eu disse, quando você acha que não pode piorar, piora ainda mais. Eu vou colocar aqui para você o professor Alberto Neri, que inclusive eu fiz alguns cursos com ele. Ele é psicólogo, ele possui uma escola de psicologia. E vou trazer também a Ana Cavalcante, que é outra psicóloga, e ela, tanto ela quanto ele, fala que religiosidade e espiritualidade não podem ser apregoadas, utilizadas dentro de trabalhos, dentro de aconselhamentos espirituais, filosóficos. Isso não pode ser utilizado. Então, assim, o que eles vão falar aí é que, segundo o código de ética, vamos dizer assim, dos profissionais da área de ciências ou neurociência ou até psicologia, a espiritualidade, até a religiosidade, porque hoje no Brasil o brasileiro médio só consegue ter acesso na espiritualidade por alguma forma de religião, ou pela Umbanda, Quimbanda, ou pela igreja. É ali que ele vai ter suas experiências. Então ele fala, ambos falam da cartilha do Conselho de Ética, de como é proibido você tanto usar técnicas espirituais dentro de um atendimento científico, e o contrário também não seria correto. Você usar conhecimento lógico, né? Eles ainda vão explicar assim que a ciência trabalha com o exato, com provas, e a espiritualidade, religiosidade, ela trabalha com o inefável, com o inexplicável, com aquilo que não conversa com a ciência, né? Então, assim, é muito preocupante você ver autoridades da psicologia dizendo que uma pessoa que é um mago, uma pessoa que é um líder de ordem, uma pessoa que vende cursos de magia, uma pessoa que faz atendimentos pessoais, você não sabe quais são as técnicas que ela vai utilizar. Se ela não utilizar técnicas de magia, se ela não utilizar técnicas espirituais
para corrigir o problema daquela pessoa e substituir por técnicas científicas e conhecimentos científicos, ela está sim fazendo a coisa errada. Ela não está fazendo a coisa correta. Ela está mais uma vez sendo rebelde. Então, inclusive tem partes do vídeo que eu não pude colocar inteiro, mas fala assim, ó, se você acha que o teu caminho é espiritual, abra uma porta e atenda aos teus clientes com a tua espiritualidade. Mas se o teu caminho é dentro da ciência, abre uma porta, vá lá e comece a fazer trabalhos de psicologia, análise psicológica, né? Mas as duas coisas não podem funcionar no mesmo lugar. E é muito preocupante, porque quando você coloca uma pessoa para cuidar de você e essa pessoa conhece técnicas que ela pode de alguma forma mexer no gatilho do seu cérebro, vamos dizer assim, nos seus tá muito na moda falar isso hoje, os seus não são ganchos, são, esqueci o nome agora, pessoal. O que acontece? Se essa pessoa te manipula de uma forma psicológica e mental, você pode achar que você se livrou do problema espiritual e você não se livrou, porque você tratou apenas do problema emocional, tá? Quando a gente faz teologia, a gente estuda, por exemplo, livros como esse aqui, ó. Físico, psicológico ou espiritual? Físico, psicológico ou espiritual? Nós estudamos livros como esse aqui. Exorcistas ou psiquiatras? Para que nós possamos identificar o que é uma coisa e o que é outra. Então, se eu sou um espiritualista e a pessoa chega até a mim com um problema mental, não é porque eu fiz 6 meses ou 1 ano de pós de neurociência que eu vou me achar habilitado, capacitado para cuidar daquela pessoa. Entendeu? Então, isso é um grande problema. Isso é muito sério, né? E se eu conheço os gatilhos, lembrei o nome, não é ganchos não, gatilhos. Se eu sei como mexer nos gatilhos espirituais daquela pessoa, aquela pessoa está com um problema espiritual, eu simplesmente usei um gatilho para que ela saia daquela consulta achando que foi liberta, achando que ela foi curada, achando que ela está bem, e na verdade o problema espiritual persistiu, entendeu? Então eu vou colocar aqui primeiro o doutor Alberto Neri, depois eu vou colocar a doutora Ana Cavalcante, tá? E eles vão explicar para vocês aí melhor o que nós temos que tomar cuidado com magos, pais de santo, mães de santo, que querem te tratar dentro da ciência humana, pois isso está completamente fora de cogitação no livro de éticas da Sociedade de Psicologia, tá bom? Eu vou colocar os dois aí e você preste atenção naquilo que eles falam, por favor, tá bom? E eu volto já já. O primeiro erro, então, é quando o psicólogo se esquece que religião e psicologia
são áreas distintas. Elas até podem dialogar, mas elas nunca, em hipótese alguma, podem ser misturadas. Então, você é uma psicóloga e é religiosa, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é misturar a sua prática religiosa com a sua prática clínica. E isso fica bem claro, até mesmo porque se você for olhar por um lado mais epistemológico da coisa, a religião ela vai lidar com o transcendente, com o inefável, com aquilo que a gente não conhece exatamente, com aquilo que a gente não pode avaliar, medir, observar. Então a religião está nesse âmbito. E a psicologia não, a psicologia é uma ciência que se propõe a usar o método científico, a lidar com coisas observáveis, a lidar com coisas mensuráveis. Ela tem lá todo um critério daquilo que é ou não é científico dentro da própria psicologia. Então, estamos falando de coisas diferentes. Por isso que quando alguém pega e mistura tudo isso, gera às vezes essa reação adversa. Então, em partes, por conta dessa confusão que muitos psicólogos religiosos acabam fazendo. Essa incapacidade de colocar limites ao que é a sua vida religiosa e ao que é a sua vida profissional enquanto psicólogo. É quando a pessoa, então, ela é religiosa e aí ela pega e começa a usar práticas religiosas no consultório. E isso de fato não pode, pessoal. Isso de fato está vedado pelos conselhos de psicologia, mas nem precisaria de conselho de psicologia para vedar isso. O bom senso seria o suficiente. O bom senso de que, enquanto psicólogos e psicólogas, devemos nos restringir à psicologia enquanto ciência para a execução da nossa profissão. E nesse ponto, eu vou ampliar um pouquinho, inclusive. Não é apenas as práticas religiosas que não devem adentrar no nosso trabalho profissional, mas outras práticas também pseudocientíficas que alguns psicólogos acabam incorporando. O único problema é quando ele mistura as duas coisas e tenta usar esses métodos que não pertencem à psicologia dentro do seu trabalho, na prática ou na pesquisa em psicologia. Aí a gente gera uma grande confusão que não é boa nem para você e nem para os seus clientes. E hoje eu tô fazendo esse vídeo pra gente esclarecer algumas coisas importantes a respeito do tema psicólogo e religião, tá? Para quem não conhece, esse aqui é o Código de Ética Profissional do Psicólogo e eu vou ler o que está escrito aqui pra gente poder falar um pouquinho a respeito disso, tá? Entre as coisas que constam aqui nesse Código de Ética, no artigo 2º, fala o que é vedado ao psicólogo. E na linha B, está dizendo o seguinte: induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Ou seja, o psicólogo, quando está no lugar de psicólogo, atuando enquanto profissional, ele não pode induzir a nenhuma dessas convicções. Tá? O que não quer dizer que o psicólogo não possa ter a religião dele, mas a religião dele na vida particular, na vida privada, afastada do trabalho dele, para que a religião dele não interfira no trabalho que ele faz com as pessoas. Bom, aí está. Tá? Outra coisa, o Nino, ele diz assim que magia é conhecimento, né? E conhecimento muda a vida, né? Quem disse que o conhecimento muda a vida é o Paulo Freire, né? O Paulo Freire que disse isso, que conhecimento muda a vida. Mas magia não é apenas conhecimento, ok? Vou fazer uma experiência com vocês agora. Vou colocar dos dois lados da tela. Desse lado aqui, eu vou colocar, olha lá, pizza, arroz, carne, lasanha e feijão. Correto? Pizza, arroz, carne, lasanha e feijão. Você vai entender onde nós vamos chegar. Desse outro lado aqui,
eu vou colocar ciências da religião, ciências políticas, ciências humanas, ciências ocultas, ciências exatas. Certo, pessoal? Vamos lá. A palavra ciência significa conhecimento. Ok? Desse lado aqui, ó, desse lado aqui, eu tenho 5 elementos. O que são esses 5 elementos? O que é a pizza? O que é o arroz? O que é a carne? O que é a lasanha? O que é o feijão? São alimentos. Entendeu? Então, o que eu tenho aqui são alimentos. Tudo que está aqui, né? Deixa eu ver como é que está aqui. Tudo que está aqui são alimentos. Entendeu? Só que presta atenção. São considerados alimentos. Só que pizza é a mesma coisa que arroz? Não. Arroz é a mesma coisa que carne? Não. Carne é a mesma coisa que feijão ou lasanha? Não. Mesmo que estejam todos dentro da categoria de alimentos, cada um desses produtos aqui, né, são coisas distintas, separadas. Não é a mesma coisa. Então, a pizza, o arroz, a carne, a lasanha, o feijão são alimentos, porém completamente diferentes um dos outros. Agora, aqui, desse meu lado, vamos lá. Ciência da religião, ciência políticas, ciências humanas, ciências ocultas, ciências erradas. Tudo é ciência. Porém, você acredita que tudo isso aqui, ó, todas essas ciências, elas são a mesma coisa? Você acha que a ciência, as ciências políticas é a mesma coisa que as ciências ocultas? Não. Assim como desse lado de cá, esse lado aqui também está se tratando de ciências diferentes. Embora tudo seja ciência e aqui tudo seja alimento, não são a mesma coisa. Então, por exemplo, as ciências exatas, as ciências humanas, a ciência ali, a ciência médica, medicina, tecnologia, ela não é a mesma coisa que a ciência oculta. A ciência oculta é onde está o ocultismo, é onde se engloba a magia. É aí que está as ciências ocultas. E ela não é igual às outras ciências, né? As ciências ocultas, o que tem a ver ciências ocultas com ciências políticas? Nada. A ciência oculta com a ciência política não tem nada a ver, né? E a ciência da religião com a ciência política também não tem nada a ver. Então dizer que a ciência humana, a ciência exatas, a ciência da medicina, por exemplo, a ciência médica, ela conversa com as ciências ocultas, isso é uma mentira, isso é uma falácia, porque
todas essas formas de ciência são aprendizados diferentes e que não tem nada um a ver, nenhum tem a ver com o outro. Nenhum tem a ver com o outro. Então eles não conversam entre si. Eles não conversam entre si. Então, se eu quero aprender ciências humanas e quero ciências ocultas, eu tenho que fazer uma opção na minha vida para não estar no lugar errado. Não, na física não tem nada de sobrenatural. Por que essa pessoa continua falando o sobrenatural de ambos os lados? Não tem o sobrenatural dentro da física. Não trabalhamos com sobrenatural, com intuições, com crenças. Esse tipo de conceito se opõe aos conceitos como intuição, crença. Quem aí assistiu a minha aula de pensamento crítico sabe. Todas as pessoas vão ter uma crença, seja de cunho religioso ou não, uma intuição, beleza. Mas conceitos de racionalidade, ceticismo, objetividade, criticismo são conceitos que se opõem às questões de crença. Racionalidade, né, e crença não são palavras que vão andar junto nesse sentido. Ele tá falando que a racionalidade e a crença. Se nós somos pessoas racionais, céticas, críticas, que usamos o nosso pensamento crítico, esse tipo de conceito se opõe aos conceitos como intuição, crença. Quem aí assistiu a minha aula de pensamento crítico sabe. Todas as pessoas vão ter uma crença, seja de cunho religioso ou não, uma intuição, beleza. Mas conceitos de racionalidade, ceticismo, objetividade, criticismo são conceitos que se opõem às questões de crença. E eu já falei e repito mais de uma vez, se a tua fé, se o teu Deus, se a tua crença espiritual precisa ser provada através da ciência, a tua fé, a tua crença é fraca. Porque fé e crença não passam por crivo de ciência. Então, para que tu precisa colocar a ciência provando ou validando uma fé e uma crença? Se é forte o suficiente, não precisa de validação, porque tu já acredita dentro de ti. Pensem sobre isso. Então, o grande problema, talvez, do Nino seja ele ficar no lugar errado. Ele já é, como eu disse, ateu, não acredita em nada. Não acredita em Exu, não acredita em Pombagira, não acredita em nada. E aí vira alvo de chacota. Vou mostrar para você aí no podcast que ele participou, se dizendo mago e ateu, e virou alvo de gozação. Vou colocar aí na tela para você. Todo mundo. Mas teve algum convidado que vocês por dentro falaram, tipo assim, esse aqui eu tenho certeza que tá mentindo. Tipo assim, esse aqui eu tenho certeza que tá mentindo. Tipo assim, esse aqui eu tenho certeza que tá mentindo. A gente teve um mago ateu que causou um certo... Sim. Um certo Rebuliço. bug no meu cérebro e no do Alê, porque ele fazia magia e não acreditava em nada sobre magia. Ele praticava magia, que foi o Nino Denani. A gente pode falar, ele falou a entrevista inteira nisso, eu não tô revelando nada muito cruel. E aí ficou uma coisa meio assim estranha. Você fala assim, eu rezo pra Deus, mas não acredito em Deus. Mas eu gosto de Deus, mas não acredito em Deus. Então ficou meio bug assim, né? Mas tá lá, foi um episódio meio estranho pra mim. E teve algum... E como se não bastasse, não foi só isso. Tudo que ele falou que ele não acreditava, aí houve pais de santo, mães de santo, filhos de santo, fazendo vídeos, porque se sentiram que as suas religiões haviam sido atacadas. As crenças delas olharam para elas e falaram assim, o que você crê não existe. Leis divinas do trono... Mano, Exu não existe, velho. Então você precisa... Pode... Leis divinas do trono... Mano, Exu não existe, velho. Então você precisa... Pode... Meu amigo, concordo com você. Esse Exu que você acredita, que você aprende, que você vê aí no TikTok da vida e que alguns barracões ensinam, ele não existe. O que nós lidamos, vou falar o que eu, Júnior de Maria Mulambo, do canal Desvendando Sagrado no YouTube e aqui, nós lidamos com ancestralidade.
é com necromancia. Se tem um título, se o Tranca-Rua tem um título de Exu. Mas por que o título de Exu? Primeiramente, o senhor tem que saber o que é Exu e o que é seu Tranca-Rua, seu Tiriri, seu Marabu. Falar que não existe mostra sua capacidade intelectual de você saber o que é necromancia. O senhor é mago? O senhor é mago? O senhor é mago? Axé a todos. Eu vou falar rapidamente aí, né? Mais um fenômeno querendo aparecer aí em cima das religiões de matriz africana, né? Falando muito mal da Umbanda, falando muito mal de Exu, falando que Exu não existe porque nunca se materializou. Não quero nem entrar no mérito de Exu, né? Senão ficaria horas falando sobre Exu, sobre, né, tudo o que acontece. Porém, eu gostaria de concordar apenas com uma frase que ele fala. A você aí, seguidor, seguidora, a você que está me assistindo nesse vídeo, ele fala, né? E eu concordo plenamente com ele, que ele fala que as pessoas são acomodadas. Isso é uma verdade. A pessoa não quer estudar, a pessoa não quer procurar o conhecimento. Aí pega uma pessoa que nem ele aí, ó, que fala um monte de besteira, né? Ele fala que a psicologia, né? Eu não sei da onde que ele tirou, né, o grupo de estudo quando ele fala da psicologia. Aí ele fala em outros vídeos deles, né, que ele tenta atacar tudo que é religião, ele tenta atacar espírita, e aonde está tendo mais ibope é em cima das religiões de matriz africana, especialmente da Umbanda. E as pessoas dão muita atenção à pessoa pobre de espírito, né? Então você, meu irmão, eu concordo com ele, estuda, procura conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Larga do seu comodismo. Para de ouvir besteira de pessoas assim, ó, que não tem um intelecto, tá bom? Só porque fala duas palavras em inglês acha que sabe de alguma coisa. Mano, Exu não existe, velho. Então você pode só inventar. Tô aqui deitadinha vendo os vídeos, né? Ó a cara cheia de creme. Dá pra vocês agir como adultos? Hein, colega? Senhor mago, sei lá o que. Tem como agir como adultos nessa plataforma, gente? O povo só vem fazendo vídeo, um falando mal do outro. Mano, se tu não acredita em Exu, o problema é seu. Entendeu? Agora, você falar que não existe, ficar confundindo a cabeça das pessoas, comparar Exu com Papai Noel, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tô ligado, mano, brother. Tô ligado, tá todo mundo ligado. Comparar Exu com Papai Noel, Coelhinho da Páscoa também, respeita, pô. Se você não acredita, o problema é seu. Se essa é a tua teoria, o problema é seu. Respeita a fé das outras pessoas. Ah, Nossa Senhora Aparecida não existe, São Jorge não existe, Orixá não existe, Herê não existe, blá, 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 blá. Cara, vocês querem crescer na plataforma? Vocês querem ter público? Vocês querem ter respeito das pessoas? Faça o trabalho de vocês sem ter que estar falando mal do trabalho dos outros. Sem ter que estar colocando minhoca na cabeça dos outros. Sem ter que estar afrontando os outros. Sem ter que estar desrespeitando os outros. Por que vocês não se comportam como adultos? Parece ou geração Nutella, mimizenta, chata. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo mostrar mais do que o outro. Um querendo ter razão mais do que o outro. E no final não sabe de porra nenhuma. Sabe de merda nenhuma. Só sabe encher o saco. E ainda tem uns bobão, né? Que dá biscoito. Porque eu acho que esse tipo de vídeo aí é porque o cara tá querendo ganhar biscoito, né? Tá querendo crescer em cima da inocência do povo. Exu não existe, blá, blá, blá. Ok, não quero receber a visita do Exu não, tá, ô bonitão, mago, Harry Potter. O Deus que você crê, o espírito que você crê, a entidade que você crê, o anjo que você crê não existe. É fruto da tua cabeça. E aí, lógico, vai gerando a bronca, a raiva e gera outros vídeos como esse que eu vou colocar aí para vocês. Olha, gera esse tipo e muitos deles são até sacerdotes muito conhecidos dentro do nosso meio, tá bom? Então olha o que o Nino fala e olha o que essas pessoas dizem. Mano, Exu não existe, velho. Então você pode só inventar. Boa tarde, meus amores. Cara, eu não sei se eu rio, não sei se eu choro, eu não sei se eu finjo que eu não vi. Sabe que eu não sou fã de dar palco pra maluco. Mas vamos lá.
colocar que Exu não existe, Exu vai se materializar. Qualquer pessoa que trabalha com entidades e divindades sabe que a materialização não é assim. Você merece uma materialização, é para te mostrar quando você não conhece um caminho. Então, uma pessoa que diz que já foi médium, né, pediu uma materialização para quê? Se você já sabe, já conhece a força e a energia. Outra coisa, Exu é ancestral. Tá? É ancestralidade, é sangue. Tá? O meu Exu, o Exu de outra pessoa não vai se materializar para você porque você quer ver se Exu existe. O Exu que vai se materializar para você é o seu próprio. E você acha que ele vai fazer isso se você não arria uma oferenda, se você não faz conexão com ele, né? Se você nem acredita nele, então foda-se. Né? Mas se você não faz uma conexão, você não faz um desenvolvimento mediúnico, você não faz uma abertura de um terceiro olho, você vai ver alguma coisa, não vai ver porra nenhuma não. Entendeu? Mas não, Exu não existe. O que existe é goécia mental, né? Da magia unicorniana, né, Nino? Porra, tranquilo, isso existe sim. Outra mentira que o Nino Denani conta com muita frequência. Com muita frequência, né? Ele fala que Papi, né, que Papus era ocultista e em busca de conhecimento ele resolveu se formar em medicina para que ele tivesse o maior conhecimento sobre a ciência e encontrasse ali as respostas para a sua vida, né? Então ele fala assim, olha gente, todo mundo aí que é espiritualista está procurando a ciência, está procurando se formar em alguma coisa, em psicólogo, psiquiatra, em alguma área aí profissional da área da saúde aí, porque ó, é o caminho de todo mago, de todo buscador, aprender a ciência médica, a ciência humana e tudo mais, né? Então ele fala que Papi, é um nome de um ocultista francês que viveu por volta do ano de 1900, procurou a medicina, mesmo depois de ser ocultista, ele procurou se formar médico. Ele já falou isso umas 4 vezes, tá? Quando aqui no Tratado de Magia de Ciências Ocultas, na página 12, diz assim, olha, a vida de Papus caracterizou-se por um dinamismo mental e uma objetividade sociocultural. Uma das razões que o levou a lutar por um diploma de medicina foi o fato de não querer ser chamado de charlatão. Sua reputação de curador era muito grande. Por essa razão, ele ficou conhecido como o Cagliostro do século XIX. Então, veja bem, ele já era ocultista. Ele só aceitou fazer uma faculdade de medicina para que as pessoas não chamassem ele de charlatão. Aí você pensa que ele seguiu na medicina? Não. O livro nos diz que ele segue no ocultismo, que ele mesmo chama de ciências ocultas. Ele toma esse caminho, porque aí ele tinha um diploma que validava também, né, aquilo que ele acreditava. E olha que coisa interessante, mesmo depois de ter se formado médico, a página 14 diz assim, que em 1916 ele falece, tá? Só que antes disso, quase 20 anos depois que ele se formou em medicina, ele escreveu diversos livros. E olha que detalhe interessante, entre os livros que Papi escreveu, estava o livro Tratado de Ciências Ocultas, esse aqui, que é 2 volumes, né? A Ciência dos Magos, Quiromancia, Reencarnação e muitos outros livros. Papus
escreveu. Então veja bem, nem a medicina tirou dele a crença em vida após a morte, as mancias, pois ele escreveu um livro sobre quiromancia. Ele também tem um tarô, tá? Tem um tarô de papos, eu tenho aqui o tarô de papi, e a ciência dos magos, tá? Que a palavra mago, ele diz que significa apenas sábio. Apenas sábio. Eu vou colocar aqui do ladinho o Rodrigo, que é arqueólogo e teólogo. E ele vai explicar para vocês o que era considerado a palavra mago. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia.